Vai pregar. Então Deus abençoe em nome de Jesus, pastor. Amém, amém. Deus abençoe. O pessoal ainda falou assim, ué, mas o que aconteceu hoje, né? Falei, olha, eu vou pregar, então quando a gente prega, a gente tem que vir caprichar um pouquinho mais, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe em nome de Jesus. Que bom que você está aqui. Olha para quem está do seu lado e diga, que bom que você está aqui hoje. Só que fala com ânimo, senão ele não vai acreditar não. Fala assim, que bom que você está aqui hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, hoje é um dia que o Senhor fez. A palavra de Deus fala que este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Fico feliz porque o Senhor está na direção de todas as coisas. O testemunho da irmã Odete realmente vem para nos edificar e vem para motivar você a continuar crendo na palavra do Senhor, referente ao seu filho. E hoje eu gostaria de compartilhar exatamente uma palavra que fala sobre filho. O tema que nós vamos estar falando hoje é pais discípulos formam filhos discípulos. Esse é o nosso desafio. Desde quando o mundo é mundo, o desafio dos pais é exatamente de fazer com que os seus filhos se tornem os seus discípulos. Nos dias em que nós vivemos hoje, parece-me que o desafio é muito maior, porque nós temos aí uma série de vozes que falam juntamente com as nossas, com os nossos filhos, né? Hoje a informação ela é gigantesca, o número de informações que os nossos filhos recebem, que não são apenas na escola, mas é através das redes sociais, é através do celular, é através de uma série de coisas, e parece que a nossa voz ela diminui em meio a essas tantas vozes. Mas eu estou aqui para dizer para você e para mim também como pai, que Deus, que é o nosso grande pai, está aqui para nos fortalecer e dizer para mim e para você que essa missão nós já vencemos. Eu vou repetir mais uma vez, essa missão nós já vencemos. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Nós já vencemos. E nós temos muitos exemplos bíblicos que nos motivam a continuar fazendo dos nossos filhos os nossos discípulos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Essa semana a perna do meu mouse quebrou e eu não tive tempo de comprar ainda, irmãos. Os irmãos sabem a correria que é aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Aqui nós vamos ter um exemplo de uma avó e de uma mãe que ensinaram o jovem Timóteo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Ô, Jesus! 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim, Paulo dizendo a sua carta: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em a tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e nós oramos para que ela venha frutificar no nosso coração nessa manhã. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, aos pais, fala ao coração aos filhos, fala aos nossos corações, porque nós dependemos totalmente do Senhor. Nos ajude, Pai, através da tua palavra, a fazer com que os nossos filhos sejam os nossos discípulos e o nome do Senhor seja glorificado através da vida deles. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. A Bíblia, ela, em algumas ocasiões, ela não cita muitas vezes os nomes dos pais, mas nessa ocasião aqui, Paulo fez questão de destacar o nome da avó e da mãe de Timóteo. Timóteo, que foi um discípulo de Jesus, e Paulo escreve essa carta a ele para incentivá-lo a continuar firme e a ensinar outros jovens também, a ensinar a igreja a amar a Deus. Nós temos aqui esse exemplo de Loide e Eunice, que eram duas mulheres judias, porém a mãe de Timóteo, ela era casada
com um homem que era grego, ou seja, religiões diferentes. E provavelmente Lloyd e Eunice se converteram na primeira viagem missionária que Paulo fez a Listra, que é a cidade onde Timóteo nasceu. A primeira vez que Paulo faz essa viagem missionária à Listra, provavelmente a mãe dele e a sua avó estavam nessa pregação de Paulo e se converteram, conheceram a Jesus ali, se converteram ao Evangelho. E ali, elas recebendo essa palavra, a primeira coisa que elas fizeram foi exatamente compartilhar com o seu neto e com o seu filho. Acredito eu que Lloyd, por ser a matriarca, sentou com Eunice e começou a ensinar ela. Certamente ela também, ao receber a palavra da sua mãe, compartilhou também com seu filho Timóteo. Quando essa palavra aqui fala de vó, eu lembro da minha vó Maria Bertolina de Jesus. Eu, quando tinha aí meus 3, 4, 5 anos, né, era interessante, né, que todo mundo me chamava de rebelde. Era criança, hoje se chama de hiperativa, né, mas no meu caso lá era desobediente, era uma série de coisas. E eu lembro que todas as vezes em que nós íamos na casa da minha avó, a primeira coisa que minha avó fazia era me levar no quartinho dela e orar por mim. Era interessante. A gente chegava lá, oi, tudo bem? Abraçava todo mundo. Ela pegava na minha mão e falava assim, Gil, vamos lá no quarto orar. A avó vai orar por você. E ela orava por mim, Senhor, abençoa o meu neto, que ele seja um menino abençoado, que ele possa crescer no seu caminho, que ele seja obediente, que ele seja inteligente, que ele seja pastor. E eu, criança, né, falei, nossa, mas por que minha avó está orando por mim? Eu não faço nada. Não faço nada. Toda semana na escola, né, meus pais eram chamados lá, né, na escola, aí em frente da diretora, olha, seu filho é um menino muito inteligente, mas ele é muito bagunceiro, é muito isso, é muito aquilo. E quando eu vejo a minha avó, né, me vem à mente a Maria Bertolina, eu lembro que em algumas ocasiões ela ia pregar na casa das pessoas, que minha avó, ela foi curada de um câncer. E isso foi suficiente para ela se converter a Jesus. E pensa numa senhora fervorosa. Ela chegava nos vizinhos e pregava o evangelho. Falava, você lembra de mim, você lembra que eu era doente, você lembra quantas vezes eu ia para o hospital e olha só o que Jesus fez na minha vida. Então eu estou aqui para falar para você que você também precisa de Jesus. E ela não saía da casa da pessoa até a pessoa se converter. E aí, eu e a minha irmã mais velha, a Regiane, nós tínhamos uma missão. Nessa época aí, existiam muitas imagens, né, como é que chama? De gesso. Então, a missão minha e da minha irmã, quando a minha avó pregava e as pessoas se convertiam, era de quebrar todos os santos. Ela pegava, ó, isso aí é tudo mentira, e entregava para a gente pegava, jogava no chão, quebrava tudo e fazia amarelinha no chão, né? Vocês lembram da amarelinha ou não? A gente fazia lá. E eu lembro da minha avó, todas as vezes, nos levar, juntamente com ela, para orar pelas pessoas, para pregar o evangelho para as pessoas. E eu olhava aquilo como criança, às vezes não entendia muita coisa, mas eu ficava admirado com aquela coragem que a minha avó tinha em pregar o evangelho. Ela não chegava e ficava dando volta, ela dizia, baseado no testemunho dela, aquilo que Jesus fez na vida dela, e ela levava aquela mensagem para as outras pessoas. Acredito eu que aqui no texto nós temos um exemplo semelhante, onde Eunice via a sua mãe Lloyd realmente lendo a palavra, observando a palavra, tendo atitudes que faziam com que ela olhasse e queria copiar aquilo, assim como eu também pensava, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha avó, de levar o evangelho para as outras pessoas. Quando eu crescer, eu quero ser esta a ousadia da minha avó, de chegar na casa das pessoas e orar por elas e ver os milagres acontecerem. E aqui nós vemos que Paulo, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele faz menção da avó e da mãe. E isso é muito importante para nós. É muito importante para nós. Eu sirvo no Ministério Infantil já tem aproximadamente uns 10 anos. E eu lembro que quando foi me passada essa missão, né, foi feito o convite, eu também, a exemplo do Renan, eu comecei a tocar na igreja com 11 anos de idade. E para mim foi um susto, né? Eu estava aprendendo a tocar, e eu lembro que eu fui no culto, na igreja do meu tio, e aí naquela ocasião o baterista não foi, né?
E aí meu tio falou assim, Gil, vem aqui. Aí eu, na minha inocência de 10 anos, fui lá, oi tio, senta ali. Aí eu sentei e tal, ele, faz marcha aí, marchinha, sabe fazer? Sei, aí fiz. Ah, legal. Faz balada, aí eu fiz. Ah, legal, então você vai tocar com a gente hoje. Pensa, uma criança de 11 anos, tocando na igreja, os adultos, a igreja cheia, mais ou menos igual aconteceu aqui hoje. Claro que a gente ensaiou, mas essa ocasião foi no susto. E quando a gente começou a trabalhar no Ministério Infantil, a gente começou a trazer tudo isso à memória. Eu lembro que quando foi feito esse convite, eu pensei assim, meu Deus, criança, a minha área é a música. Você vê, eu toco já há tanto tempo, já tenho CD gravado, já gravei clipe, já produzi disco de tantas pessoas. Eu queria a área da música, mas criança, embora eu gosto muito de criança, amo criança, mas falei, puxa, criança. E Deus falou para mim assim, quem disse que você vai trabalhar com criança? Você vai trabalhar com a próxima geração. Então, tenha muito cuidado. Gente, quando Deus falou isso comigo, eu falei assim, Senhor, ele falou, tenha muito cuidado. Por quê? Porque se a próxima geração falhar, a culpa é sua. Se a próxima geração não amar a Deus, a culpa é sua. Se a próxima geração não aprender a servir na casa do Senhor, a culpa é sua. Então, cuidado. Gente, aquilo me gelou. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque o que nós estamos fazendo hoje vai refletir no futuro. Então, você papai, você vovó, que ensina a palavra de Deus, não desista, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu falo isso porque eu vejo que o meu ministério realmente é com criança, eu gosto demais de crianças, minhas irmãs, minhas sobrinhas, sofriam muito antes de eu ter os meus filhos. Porque, segundo a medicina, eu não posso ter filhos. Eu tenho um problema de varicocele e eu lembro que o meu último exame que eu fui fazer, veio infertilidade escrito no exame. E quando vê esse exame escrito infertilidade, sabe quando você desaba, você fala assim, puxa vida. E foi no momento onde no Brasil nós tínhamos comprado a nossa casa recentemente, era uma casa boa, era uma casa espaçosa, era uma casa muito boa, e eu lembro que eu olhei para a casa e falei, puxa, mas o que vai adiantar uma casa desse tamanho? Sendo que aqui não vai poder ter criança. Aí a gente sempre tenta resolver, né, o problema, né? Ah, quer saber? Se não der, a gente adota uma criança e vai, assim vai. Às vezes a gente fala muito de Sara, né, mulher de Abraão, mas às vezes a gente acaba fazendo as mesmas coisas. E eu falei, qualquer coisa a gente adota, não tem problema. Mas Deus falou no meu ouvido sim. Se você crer, você dará um grande testemunho. E eu lembro que eu fui para o quarto, fui orar, e o texto que me veio à mente foi de 1 Samuel, capítulo 1, onde Ana faz a oração. Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, eu certamente vou me esforçar para que ele cresça na sua casa, enfim. Na cabeça dele não passará navalha, tal. E eu fiz exatamente aquela oração. E isso foi em agosto de 2013. Preste atenção nas datas. Agosto de 2013. Em outubro, meu aniversário. E aí minha esposa, uma semana antes do meu aniversário, perguntou assim, Gil, o que você quer ganhar de presente? Eu falei assim, eu queria um filho, mas... que veio assim como um impulso, né? Eu falei, eu queria um filho, mas... eu sabia já que não podia tê-lo. E aí minha esposa olhou para mim e falou assim, tá bom, vamos aguardar. Em outubro, no meu aniversário, minha esposa vem e me dá um presente, um envelope. Eu olhei o envelope e falei, nossa, o negócio está feio esse ano, porque nos anos anteriores era uma caixa grande, pesado, e esse ano veio um envelope. Falei, a não ser que tem um cheque aqui dentro, né? Vai que... E aí eu lembro que eu peguei e tinha um parzinho de sapato de neném dentro. E aí eu olhei e falei assim, nossa, minha esposa está tentando me motivar a crer, né, que Deus vai dar um filho. E aí eu olhei o sapatinho e falei assim, amém, Camila, eu creio que o Senhor pode fazer esse milagre. Ela falou assim, não, tem mais um papel aí dentro. Aí, quando eu peguei o papel, era um exame de gravidez da minha esposa. Ela estava grávida há 2 meses e 2 semanas. Quando foi que eu orei, irmãos? Agosto, setembro. Quantos meses passaram? 2 meses.
Minha esposa estava grávida há 2 meses e há 2 semanas. Quando eu olhei aquilo, eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu sorria. E eu falei assim, não, mas é sério isso? Ela, é sério, você vai ser pai. E eu lembro que naquela ocasião, a minha esposa olhou para mim e falou assim, naquele dia que eu perguntei para você o que você queria ganhar de presente, eu já sabia que estava grávida. Mas eu resolvi esperar até o seu aniversário para dizer para você que o presente que você quer, Deus está te dando. O senhor merece palmas ou não? Deus fez o milagre na minha vida. Gente, por isso que o Samuel chama Samuel, não podia ser outro nome. Não podia ser outro nome. E foi uma grande bênção na nossa casa, tem sido até hoje, o Gabriel, o Samuel. Só que aí a missão continua, não basta ter um neném, não basta ser pai, tem que partir-se, não basta ser mãe, tem que partir-se. Quando nós falamos de pais discípulos, formam filhos discípulos, é sobre isso que eu estou falando. O nosso desafio é fazer com que os nossos filhos amem a Deus, sem forçar a barra. Porque primeiro você precisa amar a Deus. Você precisa demonstrar que você ama a Deus. Por isso que Paulo, ao escrever para Timóteo, uma das primeiras coisas que ele fala é sobre a fé sem fingimento. Porque quando você ama a Deus, quando você ama a igreja, tudo que você faz aqui é sem fingimento, é de verdade. E quando nós falamos sobre ser de verdade, sem fingimento, é sem você ficar reclamando, é sem você ficar falando mal. Porque muitas vezes você vem para a igreja e na sua casa, às vezes sem você perceber, fica falando mal do seu pastor perto do seu filho, reclama da igreja perto do seu filho, reclama de muitas situações que acontecem na igreja perto do seu filho. Como que ele vai amar a igreja desse jeito? Quando nós falamos de fé sem fingimento, é quando nós servimos a Deus de coração. Nós, em primeiro lugar. Quando a gente vem para a casa do Senhor com alegria. Todo mundo, a maioria aqui tem filho pequeno, sim ou não? Que desafio é acordar a turminha de manhã para vir na igreja, ou não é? Meu Deus do céu, como é difícil. A criançada já acorda a semana toda cedo para estudar, chega no domingo, é o desafio de acordar para vir para a igreja. Mas depende da forma com que você acorda ele. Se você acorda ele todo bravo, né, e tá, como é que ele vai querer vir para a igreja? Tem que demonstrar, a palavra de Deus fala assim, que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha aí o exemplo bíblico para nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Camila toda manhã fala isso para os meus filhos, né? Gente, alegrei-me quando me disseram, imagina, aquela coisa que vocês já sabem muito bem como é que é. Mas os filhos precisam olhar em nós e perceber o prazer e a alegria que a gente tem em vir para a casa do Senhor. Sem fingimento. Paulo, ele cita isso, olha, eu vejo, né, em você uma fé sem fingimento que foi herdada de quem? Da avó e da mãe. Então isso é muito importante, que você papai, você mamãe tenha esse posicionamento. Eu reconheço que a responsabilidade que eu tenho sobre os meus filhos é muito grande. E eu até me emociono com isso, porque eu sei que tudo que eles forem daqui para frente, a culpa é minha. Tudo que eles forem daqui para frente. Tudo que acontecer na vida deles daqui para frente. Porque Deus me deu essa responsabilidade de cuidar do Samuel e do Gabriel, assim como Deus deu para você a responsabilidade de você cuidar do seu filho ou da sua filha. Isso tem que ser sem fingimento. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a casa do Senhor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar a casa do Senhor. E eu sei que isso dá trabalho. Não é como um passe de mágica. Não é como um computador. Não é como um aplicativo que você aperta um botão lá e já está resolvido. Né? Você quer resolver uma questão lá no computador, você aperta o delete, ponto, já acabou o problema. Você copia, você cola, você faz uma série de coisas. Não, filho, não é assim. Filho, você tem que investir tempo. Tem que falar 1, 2, 5, 10, 50, quantas vezes forem necessárias. Até que uma hora você percebe que ele já começa a fazer aquilo sozinho. E esse é o nosso grande desafio no tempo que a gente está vivendo hoje.
Até eu estava conversando com o Ítalo na sexta-feira, ele estava falando, pastor, como que essa terra aqui é corrida? Como a gente faz as coisas correndo aqui? Meu Deus do céu! Eu reconheço, mas o nosso desafio está em estarmos atentos aos nossos filhos, atento ao que eles falam, atento ao que eles chegam na escola comentando, e a gente ter tempo para isso. Quando nós falamos sem fingimento, é exatamente isso, a gente dá atenção aos nossos filhos, ouvir o que está acontecendo. Chegar, fala aqui, Samuel, o que está acontecendo lá na escola? Pai, aconteceu isso, aquilo, outro. É aí que a gente capta as situações. Eu sei que é o cansaço, eu sei que é a correria, mas nós, pais, temos essa responsabilidade de fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus. Isso, nós precisamos investir tempo. Não dá para formar discípulos sem ter tempo com eles. Não tem como você criar um discípulo sem você ter tempo com eles. É a mesma coisa tocar um instrumento. Não tem como simplesmente falar para Samuel, Samuel, vai lá e toca. Não, você tem que sentar com ele. Você tem que ensinar as notas, onde é que faz. Tocar com ele 1, 2, 3. Tem hora que ele não quer, mas o desafio é fazer com que ele ame aquilo. Eu sempre falo isso para minha esposa e também para a equipe do Ministério Infantil. O nosso desafio é fazer com que as crianças amem estar na igreja. Como é que a gente faz isso? Sorrindo para elas. Como é que a gente faz isso? Abraçando elas. Como é que a gente faz isso? Rolando com elas no chão, se for necessário. É o que eu sempre falo, gente, a gente dá risada, olha, brinca, rola no chão, mas na hora de falar sério, é hora de falar sério. Isso tudo tem que ser com amor. Com amor. Não tem como fazer nada sem amor. Nós não formamos discípulos se nós não tivermos amor. E a grande questão é, eu quero fazer discípulo, eu quero que meu filho seja discípulo de Cristo. Se é isso, nós vamos fazer isso com muito amor. Sem fingimento. Nós vamos fazer com verdade. Nós vamos, não vou falar gastar tempo, eu não gosto muito dessa palavra gastar tempo, mas eu gosto de usar a palavra investir tempo com os filhos, passear com eles, dar risada com eles, vir na igreja com eles, ficar um pouquinho lá no Ministério Infantil, sorrir com eles, dar parabéns para eles quando eles falam o versículo. Quando nós amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, fica fácil a gente formar discípulos. Agora, se você não ama a Deus, se você não ama a palavra de Deus, aí fica difícil. Um outro discípulo vai entrar nesse meio. E aí, quando você perceber, pode ser tarde. Mas como a Odete deu um testemunho aqui, Deus é um Deus que nos dá esperança. É o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que nos alerta e fala, não desista. Mas a grande maioria que tem filhos pequenos, é nessa faixa etária que nós temos que cuidar. No Brasil, quando os meninos nasceram, né, e eles pegaram ali um ano e pouquinho, já começaram a ficar um pouquinho mais independentes, né, um pouquinho mais autônomos, aí a varinha entrou em ação. Né? A varinha entrou em ação. E aí a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte, conforme vocês forem crescendo, a varinha vai crescendo junto. Estava com um galho assim em casa. Não, estou brincando. Mas o que acontece? Essa varinha, muitas vezes, ela não é aquela que você pega na árvore, lá, quebra e bate no seu filho. Mas é a correção. Conforme o seu filho vai crescendo, você tem que ir mudando a forma com que você corrige ele. A linguagem muda. Eu vou dar um exemplo que aconteceu em casa essa semana. O Gabriel, meu mais novo, deu um surto, um nervosismo nele lá, que ele pegou, arrumou a cama dele, depois ele jogou tudo lá no chão. Aí eu olhei para aquilo e falei, não, vou ensinar esse rapazinho. Cheguei e falei assim, bem bravo com ele. Falei assim, cara, você já pensou se eu ficar nervoso assim também com você? Olha o que seu nervosismo está fazendo. Você vai ter que arrumar a cama tudo de novo, cara. Já pensou se eu ficar nervoso assim também e descer o braço em você? Vai sobrar alguma coisa? Aí ele regalou o olho assim. Vai sobrar ou não vai? Não. Então, cara, não tem dessa de nervosismo. Domínio próprio é o que a Bíblia fala. Se todas as pessoas perderem o domínio próprio das coisas, meu filho, o mundo vai virar um caos. Você não pode ser assim. Eu falei no mesmo tom dele, que ele estava nervoso e fui descendo, até que ele foi acalmando
Eu fui lá e dei um abraço nele, falei assim, você está entendendo, filho, como é que as coisas funcionam? Aí ele chorando, falando, tô, pai. Então, meu filho, agora você vai ter que fazer tudo de novo, porque faltou domínio próprio para você. Vai ter que arrumar a caminha de novo, já estava pronta. Você está vendo o que acontece? Quando você não tem domínio próprio, você sofre. Isso é porque eu estou falando de um quarto seu. Você tem que se preparar que você vai crescer e vai acontecer outras coisas que você vai ter que saber ter domínio próprio. Vai ter que saber respirar, você vai ter que controlar e ajustar tudo isso. Não dá vontade de pegar uma cinta, né? Né? Já resolver rápido. Mas não é só o pegar a cinta e resolver rápido, é o ensino. É sentar e explicar o que está acontecendo e que outras e outras situações vão acontecer. Tudo isso tem que ser sem fingimento. E quando a gente continua lendo o texto, Paulo continua dizendo o seguinte: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que principalmente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Olha só que coisa interessante. Paulo olha para Timóteo e fala para ele assim, olha, cara, eu vejo em você uma fé sem fingimento. E é interessante que essa mesma fé sem fingimento, eu consegui enxergar ela na sua avó e na sua mãe. Olha a responsabilidade que nós temos. Quando às vezes as pessoas olham para os nossos filhos, eles podem muitas vezes enxergar nos nossos filhos quem nós somos. Parou para pensar nisso ou não? Quando as pessoas olham para o seu filho, você tem que pensar o seguinte, espera aí, ela está enxergando quem ali? Porque aquela criança ainda está sendo formada. Aquela criança está em fase de desenvolvimento. Mas quando as pessoas olham, elas falam assim, espera aí, mas esse comportamento aí, quem que é o responsável? Então, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está dando uma referência da avó e da mãe. Olha, essa mesma fé sem fingimento é a mesma que eu vejo na sua avó e na sua mãe. Olha que responsabilidade que nós temos, queridos. Olha a responsabilidade. Quando a Bíblia fala que nós somos cercados de tão grande testemunha, também é referente aos nossos filhos. Eu lembro que quando no Brasil assumiu o Ministério Infantil, eu falei, tá, eu entendi, tudo bem. E eu lembro que daí a criançada bagunçava, era aquela coisa toda. E olha só, que lá a nossa igreja era uma igreja grande, meu Deus do céu, que desafio que era com as crianças. E às vezes eu olhava os filhos dos líderes e falava assim, olha, eu vou procurar o pai dessa criança, onde é que você já se viu? E aí Deus novamente fala comigo, fala assim, não, você não vai procurar pai de ninguém. Você vai me apresentar para essas crianças e os pais delas é quem vão te procurar. E eu falei, amém. Começamos a trabalhar com as crianças, com essa música que a gente canta aqui, né? Como é que é a musiquinha mesmo? Vamos ver se vocês aprenderam já? Se Jesus... Espera, calma. Calma. Vocês aprenderam ou não essa música? Então vamos lá, vou dar mais uma oportunidade. 1, 2, 3. Se Jesus... Amém, só até aí, tá bom, obrigado. Nós começamos a trabalhar com as crianças os versículos. Mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. E no começo as crianças não queriam falar, tinham vergonha. Os pequenininhos tinham às vezes mais coragem de falar. A galera de 8, 9, 10, 11 não queria falar. E tudo bem, nós continuamos todos os domingos, a mesma coisa. Aí os grandinhos começaram a querer participar, foi indo, até que o dia que você não cantava, eles falavam, ô pastor, cadê a música? Eu preparei um versículo. Teve um garoto que ele recitou o salmo, não lembro qual salmo que foi, mas assim, de fora a fora. Teve outro lá que falou 10 versículos diferentes. Aí começou aquela competição lá no meio das crianças. E eu achei aquilo legal, falei, uau. Só que uma mãe me procurou. Ela falou assim, pastor, o que está acontecendo no Ministério Infantil? Eu falei assim, não sei. Não, meu filho, ele disse que quer uma Bíblia de verdade. Aí eu falei assim, mas como assim Bíblia de verdade? É, uma Bíblia de verdade, porque a dele é aquelas todas cheias de ilustração,
Só que ele quer uma de verdade agora, porque ele sabe ler e ele quer uma Bíblia de verdade. Eu até indiquei para ele a Bíblia do Mundo de Otávio, né, que é uma Bíblia muito boa, que no Brasil a gente usava ela. Aquilo, eu vi aquilo e eu fiquei assim, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, mas eu fiquei preocupado, porque aquela criança ela tinha 8 anos de idade. Com 8 crianças, uma criança já sabe ler, pela regra normal. E eu falei, meu Deus, mas seu filho ainda não tem uma Bíblia de verdade? Não tem. Eu falei, meu Deus, como que uma criança de 8 anos não tem uma Bíblia de verdade? Como que um pai, tendo uma criança que já sabe ler, não deu uma Bíblia de verdade? Aí, de novo, eu lembro da minha avó. Eu lembro que quando eu aprendi a ler, num desses dias que eu fui visitar minha avó, ela estava com um presente. Ela falou assim, Gil, eu tenho um presente para você. Aí estava embrulhadinho e entregou na minha mão. Na época, era assim, ela me deu uma harpa cristã e uma Bíblia, gente. Quando eu olhei aquilo, eu falei, vó, obrigado. Aí sabe o que ela falou? Ela falou assim, para você ficar motivado a ler, tem um livro aí que tem o seu nome na Bíblia. Eu falei, sério, vó? Qual o livro que é? Que livro que é? É o livro de Daniel. Porque o meu sobrenome é Daniel, né? É um nome esquisito. Egner Gil Daniel. E aí eu falei, sério, vó, cadê? Aí gente, eu li o livro de Daniel, acho que sei lá quantas vezes. Olha aí, a avó de novo. Quando ela descobriu que eu sabia ler, primeiro, a minha avó nunca me deu nada. Uma camiseta, um boné, um tênis, não. Mas a Bíblia, ela fez questão de dar. Gente, eu guardava aquela Bíblia com todo cuidado, todo carinho. E eu lia aquela Bíblia, lia de novo. Falei, nossa, que legal, gente. Então, a minha avó foi muito importante nessa formação que eu tenho hoje, porque ela vinha e dava a Bíblia para mim, orava comigo. Mas aí aprove ao Senhor levar a minha avó. E eu lembro que no velório eu estava assim, meu avô era muito bravo, nossa, meu avô, só Jesus na causa, aquele gaúcho bravo. E quando minha avó faleceu, eu lembro que eu estava no velório, eu estava sentado, e eu falei assim, Deus, por que o Senhor levou minha avó? Por que o Senhor não levou meu avô? Meu avô é muito bravo, chata, minha avó é tão legal, né? Puxa vida, aquela oração de criança. Por que isso não levou meu avô? Justo a minha avó. E, enfim, e quando isso aconteceu, meus pais pararam de ir na igreja. E eu lembro que quando a primeira semana, não vamos na igreja. Segunda semana, não vamos na igreja. Terceira semana, não vamos na igreja. Aí na quarta semana eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, a gente não vai mais na igreja? Ah, filho, acho que não. Aí eu falei assim, por que a gente não vai na igreja? Aí minha mãe começou a chorar e falou assim, porque Deus levou a sua avó. E tal, aquela coisa arada toda, né? Se lamentando. E eu não vou mais na igreja, porque eu estou muito brava com Deus. E eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, mais ou menos. Eu falei assim, mas mãe, a senhora não me ensinou que tudo que Deus faz é bom? Que Deus tem o controle de todas as coisas? Eu também falei para Deus, por que Ele não levou o vô do que a avó? Aí ela ficou assim, sério? Eu falei, sério, mas é a vontade de Deus, não é assim que a senhora ensina? Minha mãe ficou olhando assim para mim, chocada com aquilo, né? E ela, filho, mas nós não vamos para a igreja. E eu falei assim, mãe, a senhora não vai? Não. E eu lembrei daquele corinho, caminhando eu vou para Canaã. Quem sabe esse corinho? Caminhando eu vou. Se você não vai, não... Eu falei, mãe, a senhora não vai para a igreja? Não. Então eu vou sozinho. O quê? Você vai sozinho para a igreja? Eu falei, eu vou sozinho para a igreja. Não, você não vai. Eu falei, mãe, eu vou para a igreja. Naquele momento é como se a minha vida, o meu espírito tomasse de uma ousadia, como se a família precisasse de alguém que pudesse continuar aquele legado de fé. É como se aquela fé da minha avó viesse sobre mim e eu falasse, não, quer saber, eu vou sozinho para a igreja. E minha mãe, mas... Eu falei, mãe, eu sei ir sozinho, eu sei pegar o ônibus e eu vou para a igreja. A senhora pode me ajudar com o passe de ônibus?
E eu lembro que minha mãe, ela com o olho cheio d'água, me deu assim, os 2 passes, né? Pelo menos na minha cidade tinha o passe de ônibus naquela época, né? Ela deu 2 passes, um para ir e um para voltar. E aí eu cheguei na igreja sozinho. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, cadê seus pais? Ah, eles não vieram hoje na igreja. E eu comecei a tocar, cadê seus pais? Ah, eles não vieram na igreja. Mas eu estava lá todo final de semana, buscando a Deus, orando, tocando, envolvido com a igreja. Por isso que é importante, irmão, pai, mãe, vovó, envolver os seus filhos na igreja. Por isso que é importante eles estarem tocando, servindo, ajudando de alguma forma, porque isso me ajudou a estar firme na igreja. Porque eu falava, nossa, eu preciso estar lá na igreja, que vão precisar de mim. Então eu tinha prazer em estar na igreja. E quando eu cheguei nos meus 16 anos, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu vou me batizar. Ela falou assim, não, você não vai batizar, você tem 16 anos. Não, eu quero, eu vou, tal. E meu pai falou assim, você vai se batizar, mas nós não vamos. Eu falei, aquilo me gelou de novo. Eu falei, quer saber, o senhor não vai, não tem problema, mas eu vou batizar. E eu lembro que no dia do batismo, o pastor, 2 horas, o ônibus vai sair, hein? E eu lá olhando para ver se os meus pais apareciam, 1h30, nada, 1h45, nada, 1:50, nada, 1:55, nada. 2 horas o pastor falou assim, Gil, e aí? Pastor, vamos. Não tem o que fazer. Vamos. Chegou na esquina, meus pais correndo assim, para o ônibus, tal. E aí na esquina eles entraram, minha mãe me abraçou e falou assim, filho, a partir de hoje nós vamos voltar para a igreja. Então, a responsabilidade que nós temos em ensinar os nossos filhos é muito grande. Então, a mesma fé que habitava na avó e na mãe de Eunice, Paulo via na vida de Timóteo. E ele fez questão de citar isso. Pais que estão aqui nessa manhã, sintam-se honrados em saber que os seus filhos estão na casa do Senhor. Vocês podem ter certeza que vocês serão grandemente honrados por isso. E muito. E Paulo continua ainda dizendo, e eu estou certo de que também está em ti. Paulo dizendo isso a Timóteo. Olha que privilégio. A mesma fé que eu vejo na sua avó, sem fingimento, é a mesma que eu vejo em você. É a mesma que eu vejo em você. Isso aconteceu porque na segunda viagem missionária, quando Paulo volta a Listra, Timóteo já estava crescido. E quando ele volta a Listra na segunda viagem missionária, as pessoas começam a falar de Timóteo para ele. Olha, nós temos aqui um menino chamado Timóteo. Como esse menino é uma benção. Pode ser menina também, tá bom, gente? Né? Olha, como aquela menina é uma bênção. Nossa, ela vem na igreja, ela serve, ela ama o Senhor, ela conhece a palavra de Deus. Puxa vida, Paulo, você precisa conhecer esse garoto chamado Timóteo. Isso está registrado em Atos capítulo 16, versículo 1. Você precisa conhecer esse garoto chamado Timóteo. Você precisa ver como que ele ama a Deus. Você precisa enxergar esse garoto chamado Timóteo. Olha a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, com os nossos netos. As pessoas olham e elas dão testemunho dos nossos filhos, de quem eles são, o que eles fazem, onde vivem, o que comem. Filhos, esse é o nosso desafio. Eu entendo que hoje tem muita tecnologia, tem muitas coisas. Aqui, principalmente, tem o cansaço. Jesus. Como o cansaço aqui é o nosso maior inimigo. Né? O pessoal que trabalha na construção aí, meu Deus do céu, sexta-feira é o dia que tem que entregar, porque não dá para voltar na segunda, aquela coisa arada toda. Esse é o nosso maior inimigo. Mas nós temos que pedir para que Deus nos fortaleça e nos ajude. Porque nós estamos formando discípulos. Estamos formando discípulos. E quando nós falamos sobre formação de discípulos, não é necessariamente ele ser um pastor, ser uma diaconisa, ser alguém envolvido na parte eclesiástica da igreja, mas é aonde ele estiver, ele ser um discípulo de Jesus. Pode ser lá na escola mesmo. Gostei ontem quando o Samuel, nós falamos para ele assim, filho, vai brincar lá fora lá com seus amigos, pode ir lá com eles.
Ele disse assim: pai, eu não quero ir lá brincar com eles porque eles falam muito palavrão. Eu falei: legal, filho, mas é importante você estar lá e você não falar palavrão. Para eles olharem para você e falarem assim: nossa, o Samuel não fala palavrão. Eu quero seguir o exemplo dele. Porque muitas vezes a gente quer privar os nossos filhos de algumas situações que nós não vamos estar lá para ver. Muitas vezes a gente quer proteger demais os nossos filhos. Aliás, falando em proteção de filhos, acho que, se não todos, a grande maioria aqui, viu essa semana um vídeo que saiu aí na internet de uma menina de 17 anos que não sabia fazer nada. Quem viu esse vídeo? Mais alguém viu? Ninguém viu? Ah lá, ó, tá, as mãozinhas tudo assim, né? Mas, não sei se é verdade ou não, mas ali a menina de 17 anos estava dizendo: gente, meus pais me protegeram demais, eu não sei pegar um ônibus. Não sei chegar no outro lugar. Olha, eu não sei fazer nada. Muitas vezes, queridos, nós precisamos ensinar, aliás, muitas vezes não, nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem discípulos, a se posicionarem, a ter uma posição, a não se curvarem. Gosto muito de usar o exemplo dos pais de Daniel. Quando a gente olha para o livro de Daniel, que é o livro que eu mais li, interessante que logo no capítulo 1 já mostra um garoto posicionado. E eu fiz questão de estudar para saber quem eram os pais de Daniel, e a Bíblia não fala quem são. Não fala nome de pai, não fala nome de mãe, não fala referência, não fala de onde vieram, não cita nada sobre os pais de Daniel. Mas quando nós lemos o livro de Daniel, nós podemos perceber que os pais ensinaram e formaram Daniel um discípulo. Porque quando ele chega lá na Babilônia, pensa, um garoto de 16 anos. Nós falamos muito da adolescência hoje, que é a fase mais difícil, mas vamos lá. Daniel chega na Babilônia, escravo com 16 anos. Ele poderia muito bem ser um adolescente rebelde. Aquilo que os meus pais me ensinaram estava errado. Onde já se viu eu ser trazido escravo para a Babilônia, está longe de casa, cadê o Deus que os meus pais me ensinaram? Não, essa não foi a posição dele. A Bíblia diz que quando ele chegou na Babilônia, longe dos pais, longe do país de origem dele, ele se posiciona: eu não vou me contaminar. Quando eu olho para esse texto, eu sou desafiado a dizer: puxa vida, eu quero que meu filho seja assim. Eu não quero que ele seja obediente só na minha frente, mas lá na escola, quando o amiguinho chegar e falar: escuta, leva isso aqui ali para mim. Como já aconteceu. Primeira coisa, levar o quê? Levar para quê? Para onde? Precisamos ensinar aos nossos filhos a terem posição. Isso é difícil ou não é, irmãos? Esse é o nosso desafio. Por isso que nós precisamos ouvir o que os nossos filhos estão falando. Às vezes o cansaço não permite ouvir. Mas olha que exemplo maravilhoso. Esse menino, esse adolescente, que a Bíblia fala que ele deveria ter entre 16 e 17 anos, já chega se posicionando. Não vou me contaminar. E sabe o que a Bíblia fala? Que por causa de Daniel, Deus tocou no coração do chefe dos eunucos para permitir com que aquele pedido dele fosse aceito. É isso que eu oro para os nossos filhos, irmãos. Para que os nossos filhos se posicionem de tal maneira que Deus olhe para eles e por causa deles, Ele manifeste o milagre onde quer que eles estejam. Que é o que aconteceu com Daniel. A Bíblia fala que foi por causa de Daniel, por causa da posição de Daniel. Mas aquela escola é muito ruim, seu filho vai estar lá, ele vai ser um canal de bênção em nome de Jesus. Mas aquele lugar é estranho, os meninos falam palavrão, ele vai lá, vai brincar, os meninos vão olhar para ele: escuta, mas eu não vejo você falando palavrão. O que acontece? E nós precisamos resgatar uma frase que hoje ela está sendo muito banalizada, mas é uma frase muito verdadeira, que fala que a minha religião não permite. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de posicionamento. Está aqui a palavra de Deus, e o motivo de Paulo escrever a carta a Timóteo é exatamente sobre isso. Essa carta ela é viva até hoje, porque quando Paulo escreve essa carta, existia muitas heresias.
Existiam muitas mentiras no meio do povo de Deus. Existiam certos evangelhos que você olhava e falava assim, não, isso aí está errado. E quando a gente olha para hoje, a gente vê o mesmo cenário, só que de uma maneira tecnológica. Quando você entra na internet, por exemplo, no YouTube, você vê trocentos milhões de pastores, pastoras, pregando um evangelho que você olha e fala assim, não, isso aí não é o evangelho de Jesus. Quando Paulo escreve essa carta é exatamente para fazer com que Timóteo pudesse permanecer firme no evangelho genuíno. Por isso que é fé sem fingimento, quando é fé de verdade na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Porque hoje, quando até mesmo adulto, às vezes eu fico vendo as pessoas compartilharem alguns vídeos que não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Jesus, e a pessoa está na igreja. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, é exatamente para instruí-lo a conhecer e permanecer na verdade de Cristo. E hoje nós temos aí certos youtubers, nós vemos um pastor pregando, outro despregando, outro colando, outro descolando, mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aonde nós conhecemos a palavra de Deus? Através do estudo bíblico, através das células. É na célula. Ai, pastor, mas o senhor vai falar de célula? O senhor acabou de falar aí que aqui é muito cansativo, muito corrido, muito... Meu Deus, pastor. Mas o que está em jogo? É a sua salvação, é a segurança da sua família. Vale a pena você investir tempo em conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus que é aqui na igreja e é na célula. É assim que nós vamos formar os nossos discípulos, quando a gente se esforça. Eu fico muito feliz quando alguns pais falam assim, olha, pastor, eu só vim hoje na igreja porque meu filho disse que queria vir. Olha, eu só vim na célula porque minhas filhas ali, né, Fernanda? Bateu o pé e falou, olha, mãe, vamos. Aí os pais falaram, o quê? Estão cansados, estão só o pó. E vão. Essa é a minha oração. Que os nossos filhos amem a casa do Senhor, amem a palavra do Senhor, mas que eles possam olhar em você e falar assim, papai, eu vejo em você que o Senhor ama a palavra de Deus, eu vejo em você que você ama a igreja, eu vejo em você que o Senhor ama o ministério que o Senhor te deu e eu quero seguir o seu exemplo. Esse é o nosso desafio hoje. Então, quando a gente percebe Paulo escrevendo isso, é exatamente o mesmo texto que serve para os nossos dias, porque hoje existe muita heresia. Antes, para uma heresia chegar, ela demorava um tempo, né? Que era cavalo, era aquela coisa arada toda. Hoje não. O cara falou que agora, ó, já está na internet. E aí a galera vem, ainda faz os cortezinhos, né? E coloca um monte de coisa. Enfim. Por isso a importância de conhecermos a palavra de Deus. Por isso a importância de realmente nos preocuparmos em fazer com que os nossos filhos sejam discípulos de Jesus. E, consecutivamente, também o seu discípulo. É fácil, irmãos? Não. É muito difícil. E, às vezes, eu olho para mim como pai, e olho a Deus como pai, e penso, puxa, como Deus tem trabalho comigo. Se nós, muitas vezes, olhamos para as gente, como esse menino dá trabalho. 1 ou 2, 3, 4, enfim. Imagina Deus olhando para nós. Olha quanto trabalho a gente dá para Deus também. E Deus está ali, sempre estendendo a mão. Sempre cumprindo a palavra dele nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são as causas de nós não sermos destruídos. Destruídos. Às vezes eu vejo, né, alguns pais que chegam no filho, aquela coisa arada toda, olhe para Deus, pense em Deus, referente a você. Se Deus fosse tratar muitas vezes você como às vezes você quer tratar o seu filho, ou como você trata o seu filho, será que sobraria alguma coisa? Momento de muita reflexão, da gente parar e analisar. E Deus sempre nos tratando com amor, mas com um propósito. Nós temos que amar os nossos filhos, mas com um propósito. O propósito do menino é ser um homem que assuma uma família, tenha uma esposa, tenha filhos. O propósito da menina é que ela cresça, se torne uma mulher.
se ela vai ser dona de casa, se ela não vai, mas ela tem que cumprir o papel dela. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso desafio. Se ele vai ser pastor, se ele vai ser músico, se ele vai ser empresário, se ele vai ser... O propósito é ele ser um homem de Deus, ela ser uma mulher de Deus, amar a Deus. Com certeza serão muito bem-sucedidos. Mas esse é o nosso desafio. Aonde quer que eles estejam, é um empresário que vai glorificar a Deus. É uma professora, mas vai glorificar a Deus. É um advogado, vai glorificar a Deus. É um vendedor de seguros, vai glorificar a Deus. Esse é o nosso desafio. Pais, discípulos. Quantos pais discípulos nós temos aqui nessa manhã? Diga amém. Quantos pais estão formando discípulos? Digam aleluia. Nós já estamos vendo o fruto do seu discipulado nos seus filhos, irmãos. O mundo já está vendo o fruto do discipulado nos seus filhos. Que o Senhor Deus possa nos ajudar realmente a ser pais que formem filhos que amem a Deus, amem a sua palavra, e que as pessoas, ao olharem para eles, possam dizer: uau, eu vejo em você, garoto, a mesma fé que eu vejo no seu pai, na sua mãe. Eu vejo em você, garoto, a mesma fé, o mesmo exemplo, a mesma atitude, as mesmas palavras, as mesmas ações que eu vejo no seu pai e na sua mãe. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos esses pais que formamos esses discípulos, que prepare os nossos filhos não apenas para o tempo presente, mas também para o futuro. Quando nós pedimos para as crianças aqui memorizarem o versículo, a gente não quer simplesmente fazer uma apresentação. A gente quer que essas crianças, essa palavra que elas memorizam, quando elas estiverem sozinhas, quando elas não estiverem lá perto de você. Sabe aquele momento que você não está perto? Sabe aquele momento que muitas vezes a escola liga para você e fala: oi, aqui é da escola, o seu filho, a sua filha. Você já desespera. É ou não é? Eu falo isso porque a primeira vez que eu recebi um telefonema aqui da escola, meu Deus, queria sair correndo na hora lá, resolver. Mas é nesse momento que nós precisamos ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Ensinar os nossos filhos. Um exemplo da minha casa é: o meu filho está com uma dor. Ai, pai, eu estou com uma dor aqui. Filho, você já orou? Ah, não. Então, ore a Deus. Peça com fé e o Senhor vai te curar. E ele vai lá, ora, passa um tempinho. Ô pai, aquela dor passou. Pai, eu quero um PlayStation. Você já orou a Deus, filho? Para Deus abençoar o seu papai, abençoar a sua mamãe, porque o PlayStation ele não cai do céu, né? Puf, apareceu. Não. O papai do céu tem que abençoar o papai tem que, né, ali conseguir levantar esse valor. Porque até sobre o trabalho eu estava falando com os meus filhos esses dias, né? Eles cobrou o PlayStation, falei assim: filho, eu vou te ensinar uma coisa sobre o trabalho. Essa foi uma maldição que Deus lançou no homem lá no Gênesis. Quando o homem pecou, fez o que era errado, Deus olhou para o homem e falou assim: ó, a partir de agora, se você quiser comer, vestir, morar bem, ter carro, casa, você vai ter que trabalhar. Para a mulher, ser mãe. Para a serpente, arrastar. Mas vamos focar no trabalho. Tem que trabalhar. Então o papai trabalha todo dia. Para quê? Para pagar água, luz, telefone, a roupinha de vocês, comida, tal. E você já tem o seu trabalho, que o seu trabalho hoje é estudar. Então todo dia você também acorda cedo, troca sua roupinha, vai lá para a escola, estuda, tira notinha boa. Então você vai tendo ali o resultado do seu trabalho. Então conforme você vai tendo o resultado, isso se chama meritocracia. Opa, tirei um A, tirei um B. Legal, filho, você fez o seu trabalho. Está aqui a sua recompensa, mediante aquilo que o papai e a mamãe podem oferecer. Pediram, deu certo, vamos lá comprar um PlayStation. Pensa numa galera aqui. Vão crescendo, normal. Vê todo mundo com o quê? Com patinete eletrônico, não é? Meu Deus do céu, gente.
filho, olha, tem que esperar um pouquinho, tem que orar, tem que pedir. E nós temos que ir ensinando o valor do trabalho. Discípulos, sentar, explicar. Vai chorar, vai resmungar, não vai entender, mas tem que sentar de novo, sentar de novo, sentar de novo, sentar de novo, até que vai entender. Para eu encerrar essa mensagem, eu queria só dar mais um testemunho sobre o que os pais ensinam. Eu lembro que eu já era casado e do nada eu acordei com uma vontade de tomar leite com chocolate, gente. Isso é uma coisa muito difícil. Já era casado, estava no Brasil e eu acordei assim, gente, que vontade de tomar leite com chocolate. Aí eu fui lá na geladeira, olhei, não tinha leite. Lembrei de algo que a minha mãe fazia. Fui lá, peguei a água, esquentei a água, misturei o pó de chocolate. A hora que eu relei na boca, eu comecei a chorar. Eu falei, gente, é por isso que a minha mãe fazia água com chocolate, porque não tinha leite, meu. Comecei a chorar, falei, gente do céu. E a forma que a minha mãe fazia assim, né? Mãe, não tem, ela chegava, fazia, né? Mãe tem, quantas mães aqui? É um monte de mãe, né? Aquele jogo de cintura, tal. E aí, a hora que eu coloquei na boca assim, eu falei, gente, depois de casado. Eu falei, gente, por isso que a minha mãe misturava água lá com o pó de chocolate, porque não tinha leite, gente. Primeira coisa que eu fiz quando deu o horário, eu liguei para minha mãe. Falei assim, mãe do céu, eu queria te dar os parabéns, mãe. Eu queria falar para a senhora que a super heroína, Mulher Maravilha, perde longe da senhora. A senhora é uma Mulher Maravilha, a senhora é demais. Comecei a elogiar ela um monte. Ela ali, mas o que está acontecendo, filha?